Excelentíssimos, sejam bem-vindos ao 16º episódio do podcast Entre Autos e Cafés. E antes de começar, eu queria pedir para vocês se inscrevam no canal. Tem muita gente que vê e não está inscrito. E a inscrição vai ajudar muito a gente para o YouTube poder entregar mais. E como é um conteúdo gratuito, a gente precisa do incentivo também, né, de vocês para ver se vocês estão gostando ou não do nosso material, desse tipo de conteúdo. Então deixa no comentário, se inscreva, deixa o like. E compartilhe com aquele que vai fazer o AB, com quem você conhece, que está estudando, que está fazendo direito, que está estudando para concurso também, que esses daí são matérias que podem vir a cair em concurso. E o tema de hoje vai falar sobre tutela provisória. Acho que é um tema muito importante, não só para o AB, para concurso, para quem está aí fazendo a faculdade. Então é um tema que vale muito a pena quem está fazendo assistir. Então, como de praxe, peguem seu café e vamos com a gente assistir mais esse episódio. Excelentíssimos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Hoje vamos tratar aí de uma das queridinhas das provas, não só a prova da OAB, mas provas de concurso no geral, que exigem processo civil, a tutela provisória. Ali previsto no livro 5 do CPC, com várias alterações e evoluções aí dos últimos tempos. A gente teve a tutela provisória do Código 73 sendo criados bem depois da existência do código, e ela vem para traçar um parâmetro de urgência, a necessidade de uma urgência, e hoje a gente tem uma simplificação e uma qualificação dessas decisões de tutela, e a gente quer tratar aqui com vocês hoje justamente trazendo aí esses pontos críticos para a prova, tá? Perfeito. Qual que é a ideia da tutela antes de a gente entrar em si? A tutela, ela tem por ideia distribuir esse ônus da prova, de ônus, né, do tempo no processo. Então, ele vai distribuir. Por quê? Porque em alguns casos, se eu esperar a decisão final, pode prejudicar aquela parte. Então, por isso, o código veio e entendeu. Então, a gente tem que ter alguma alternativa para esses casos. E por isso foi criada, então, a tutela provisória. Perfeito. Então, para evitar ali um prejuízo irreparável ou de difícil reparação, né, que é um dos pontos clássicos aí, e hoje, ao longo aí do episódio de hoje, a gente vai destrinchar a tutela de urgência e os seus requisitos, então a probabilidade de direito e o perigo de dano, a diferença entre tutela antecipada e tutela cautelar, as modalidades aí de tutela de urgência, quando a tutela pode ser pedida em caráter antecedente ou incidentalmente, e como fazer, acredito que a gente traga aí um pouquinho das formalidades também, e a tutela de evidência, ainda que com um pouco menos, porque ela dispensa ali a demonstração de perigo de dano, ela é uma tutela de urgência que dispensa a demonstração do perigo de dano, mas a gente também vai trazer ali alguns pontos importantes de observação, e, claro, vamos aprofundar um dos pontos que mais aparece em prova, a tutela antecipada, antecedente e a estabilização da tutela, a estabilização aí da decisão da tutela, tema clássico do CPC que a banca adora cobrar nos detalhes, tá? Perfeito. Então, como a gente já disse, pega o café, vem com a gente, que nesse episódio você vai entender tudo sobre tutela provisória, do jeito que você precisa saber para fazer sua prova, do jeito certo, aquele jeito simples, direto e também com raciocínio que vai fazer você marcar a alternativa correta. Então, a gente vai começar com a tutela provisória. A tutela provisória tem base lá no artigo 294 do CPC. Ele fala que a tutela provisória ela pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Então, nós temos dois tipos de tutela: a tutela de urgência e a tutela de evidência. Perfeito. Ele fala que a tutela provisória de urgência ela pode ser cautelar ou antecipada e pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Então, tudo isso a gente vai explicar aqui ao longo do episódio, mas essa é a base da tutela provisória. A tutela ela é um instituto do direito processual civil, está disciplinada, como você bem disse, lá no livro 5 do CPC, e que permite a aprovação de uma decisão mediante uma cognição sumária. O que quer dizer isso? Quer dizer que, no momento da concessão da tutela, o magistrado ele não possui todos os elementos de convicção ali para ele falar o que cabe e o que não cabe. Então, é um juiz de probabilidade, uma aparência do direito e em vez de uma certeza ali, de uma certeza oriente, de um processo já todo definido. Então, é por isso que existe a tutela provisória. E acho que, segundo a doutrina, um dos principais objetivos é realmente a distribuição do ônus do tempo no processo.
uma vez que a demora na prestação jurisdicional definitiva pode gerar consequências e consequências graves aí para as partes envolvidas. A gente pode estar tratando ali de um caso que demande uma cirurgia de urgência ou emergência sob risco de morte. A gente pode estar tratando de um medicamento cujo tratamento é indispensável para a manutenção da saúde e integridade física do paciente. A gente pode estar tratando de dinheiro que a pessoa precisa naquele momento, sob pena de ficar ali sem alimento dentro da casa. Perder o básico para sua subsistência. Até Então, garantir que a outra parte não vá se livrar do dinheiro que ela tem ali para não exato. para Então, depois perder o conteúdo do processo. exato. Perder a efetividade, né? Do processo quando o seu julgamento é definitivo. Então, acho que a ideia da tutela hoje, a tutela, seja ela qual for, é exatamente essa. É evitar aí um prejuízo efetivo no tempo. E a diferença da tutela de evidência é que a evidência ela tem que ser evidente. Acho que não tem para onde fugir. Então, essa questão do tempo do prejuízo, ao final, não precisa ser comprovado, né? Perfeito. Só um adendo aqui que eu queria trazer para vocês também, que eu comentei, que, via de regra, a tutela tem essa cognição sumária, tá ali no início do processo. Porém, a tutela também ela pode ser concedida em uma cognição exauriente, ou seja, lá no momento da sentença. Todas as provas, tudo já foi feito ali dentro do processo, e mesmo assim o juiz ainda pode proferir uma tutela. Em conjunto com o Acho que você estava julgamento, falando. até para evitar o efeito suspensivo da apelação que a gente trouxe no último episódio, né? Perfeito, perfeito, justamente por causa disso. Você estava falando do momento do requerimento, né, também, né? É, a gente já falou, ele pode ser antecedente ou ele pode ser incidental. O que é antecedente? Antecedente ele vai ser antes da formulação do pedido principal. Então, eu formulo primeiro a tutela e depois eu venho solicitando o pedido principal. Ele pode ser incidental, ou seja, é durante o curso do processo. Então, eu já entrei com o processo e já com o pedido eu posso também entrar então com o pedido de tutela. Exato. Inclusive, o incidental vale para a petição inicial comum, né? A petição Sim, inicial comum, o pedido de tela de urgência é incidental. O antecedente é uma petição própria, uma petição inicial própria da tutela em caráter antecedente. Então, toma cuidado com isso. que via de regra, daí a gente vai ter que fazer uma petição daí inicial De com tutela, base né? naquela E isso, com base depois. naquela tutela. E a gente tem aqui, dentro da conceituação da tutela provisória, ali algumas subdivisões características, né? Acho que quanto ao fundamento, ela vai se dividir realmente em tutela de urgência, que vai poder ali, como você bem disse, ser cautelar ou antecipada, e evidência. Enquanto a de urgência exige a probabilidade de direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a de evidência independe da demonstração de perigo, fundando-se na alta probabilidade ou existência do direito. Perfeito, perfeito. Lembrar que a tutela, via de regra, ela tem a provisoriedade e revogabilidade. É um trava-língua. É, ou seja, por natureza, essas medidas não são projetadas para durar eternamente. Ela é projetada para durar um período pré-determinado. Exato. A duração ela vai depender da demora para a obtenção da tutela definitiva, que é aquilo que você quer realmente. E uma vez ela denegada ou concedida, a tutela de urgência ela vai deixar de existir. Então, ou seja, a partir do momento que você consegue aquele direito que você está ali, né, Pleiteando. solicitando, né, pleiteando, a partir daquele momento a tutela vai deixar de existir. Exato, porque daí a gente tem a tutela definitiva, né? Cuidando da situação. Sim, Então, tomar cuidado com isso, né? Ela nasceu para ser provisória. Ela não nasceu para ser definitiva, apesar de poder existir ali uma estabilização da demanda que a gente vai tratar no momento a gente vai oportuno, falar né? exatamente. E a gente tem ali, acho que um outro conceito, uma característica muito forte é a efetivação, né? A execução da tutela provisória não depende de um processo autônomo, ocorrendo por meio de efetivação nos próprios autos. Então, e aí vai seguir aí as normas do cumprimento provisório de sentença no que couber. Perfeito. Então a gente já falou, o código ele traz lá no livro 5, ele vai tratar sobre tutela provisórias, que, conforme já dito, eles fundamentam em urgência e evidência. A gente vai tentar trazer, né, para vocês aqui uma maneira geral as duas, mas eu acho que a que mais importa para a prova de vocês é a tutela de urgência, porque ela tem mais nuances, ela tem mais requisitos que vocês têm que prestar atenção. E a Então a tutela tutela de de urgência, urgência antecipada ainda, né?
A cautelar ainda é um pouquinho mais tranquila. Sim, perfeito. Então a gente vai tratar aqui rapidamente sobre alguns uns tópicos, depois a gente vai entrar então na de urgência antecipada, ainda mais a antecipada antecedente. Então, a tutela de urgência é uma modalidade que exige que fique demonstrado. Então, para a tutela de urgência, você tem que demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então, para você ter a tutela de urgência, tem que preencher esses dois requisitos. E ela se divide em duas espécies, que é a antecipada, que ela tem uma natureza satisfativa, e a cautelar, que ela tem uma natureza conservativa, digamos assim. O que quer dizer a tutela antecipada? O que quer dizer essa natureza satisfativa? Ela visa já satisfazer o direito da parte, já ali de plano, antecipando os efeitos práticos que seriam gerados com uma concessão definitiva da tutela. Já a tutela cautelar, ela tem essa natureza conservativa, por quê? Porque ela tem o objetivo de garantir o resultado final do processo, servindo para preparar e permitir essa futura satisfação do direito. Ou seja, acho que exemplificando aqui, a gente tem a natureza antecipada, satisfativa, como antecipação do bem da vida pretendido, a concessão de uma cirurgia de emergência, de uma medicação, de algum dinheiro, de uma situação que você está pleiteando no final do processo, que é o bem da vida ali buscado. E a conservativa, por outro lado, é uma medida que visa garantir a efetividade da prestação jurisdicional. Um arresto, um sequestro de bens, um bloqueio de dinheiro, uma caução a ser prestada, uma arras, uma multa, e aí sucessivamente, né? Perfeito. Então, aqui é mais para garantir que lá na frente a sentença não perca sua utilidade, enquanto a satisfativa é a antecipação mesmo do bem da vida pleiteado, né? Perfeito. E acho que outro ponto também que tem que prestar muita atenção na tutela de urgência é o momento que elas são requeridas. Então, a tutela de urgência, tanto antecipada quanto a cautelar, elas podem ser requeridas de forma antecedente ou de forma incidental. O que quer dizer isso? Antecedente, aquilo que a gente já falou. Quando a urgência ela é contemporânea, ou seja, ela vem antes da propositura da ação. E o requerimento ele é feito, então, antes do pedido principal. Então, a gente entra primeiro com a tutela e depois vem o pedido principal. Daí a gente tem um prazo que a gente vai falar também, que daí você faz o pedido da tutela antecedente, depois de um certo prazo, você vai entrar, então, com o pedido principal. Já a incidental é aquilo que você já falou. Na própria petição inicial, você coloca ali o pedido de tutela. Perfeito. E aqui acho que a gente consegue matar a tutela de evidência. A tutela de evidência ela é caracterizada por independer da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, então ela independe disso, e ela vai permitir ao juiz antecipar uma medida satisfativa, então bem da vida, tutelado, sempre que houver elementos que não apenas evidenciem a probabilidade, mas a própria existência do direito. Então aqui a certeza, o grau de certeza é muito maior ainda que numa cognição superficial, né? E diferente Sim. da tutela de urgência, o código prevê sua concessão apenas em caráter incidental. A gente não tem a tutela de evidência antecedente, tá? Ela sempre vai ser incidental. Algumas Sempre vai ser. considerações aqui pra gente matar. Liminar não é uma espécie autônoma de tutela, mas um termo utilizado para designar o momento da concessão de qualquer uma das tutelas acima. De urgência, de evidência, seja ela satisfativa ou conservativa, tá? Então tomar cuidado. Liminar antes era a ideia do início litis, do início do processo. Não confundir liminar com tutela. Tutela é o gênero, liminar é uma possibilidade, um termo utilizado para designar o momento de concessão, tá? Perfeito. E a gente tem também a Rapidamente, fungibilidade, né? sim. Pode continuar, que depois eu venho complementar. Perfeito. Na fungibilidade, o código permite que o juiz receba um pedido de tutela como se fosse outro. Então, às vezes, o advogado pede uma tutela cautelar, mas na verdade ele queria uma tutela de urgência e o juiz concede uma tutela de urgência. Às vezes ele pediu uma tutela de urgência, mas ele queria, na verdade, uma cautelar. Então, se o juiz entender que, ainda que tenha uma natureza do pedido um pouco diversa, da nomeada, né? O pedido em si, ele está correto, mas foi nomeado de uma maneira um pouco estranha ao que ele está sendo pedido, o juiz pode conhecer e conceder. Perfeito. Rapidamente aqui, só para a gente passar de maneira bem breve, o artigo 311 que ele fala da tutela de evidência.
E aqui são 4 incisos que ele fala de alguns casos que vão caber à tutela de evidência, como, por exemplo, fica caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Se as alegações de fato elas puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou suma vinculante, se tratar de pedido repercussório fundado em prova documental adequada ao contrato de depósito, caso que será decretada a ordem de entrega do objeto, custodiado sob combinação de multa, e se a petição inicial ela for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Então, esses são os requisitos para a tutela de evidência. Lembrando que no 2 e 3, o juiz ele pode decidir liminarmente. Que nem você já disse aí. Perfeito. Eu acho que a gente pode entrar agora na tutela mesmo, né? Tutela de urgência? E a FGV cobra, né? Tutela como caso real de vida. Risco de dano, perigo. Pergunta, o juiz pode conceder? É direto e reto. Perfeito. A tutela de urgência ela é uma espécie de tutela provisória, fundamentada então aqui, diferente lá da evidência, ela tem que ter na necessidade de proteger um direito que corre o risco iminente devido a uma demora do processo. O objetivo, que a gente já falou, da tutela é distribuir esse ônus do tempo no processo, garantindo que a espera pela decisão final ela não prejudique a parte ali de uma maneira irreparável. E, conforme a gente já viu, né, ela tem alguns requisitos que são essenciais para a concessão da tutela de urgência. Quais são os requisitos? Perfeito. Os requisitos hoje, ainda que a gente use o fumbus boniuris e o periculum in mora, ele não necessariamente se enquadra de forma definitiva, porque hoje a gente tem a probabilidade do direito. A lei, ela abrandou o termo utilizado pela lei antiga, pelo Código de 73, lá no falecido 273. Então, hoje a gente fala em probabilidade de direito, a gente ainda traz o fumus boniuris por uma questão de doutrina, de termos corretos, e são os elementos que demonstram que o direito alegado é muito provável de existir. Aqui a gente está falando de probabilidade, e não de certeza, até porque é uma tutela mais baixa, né? Uma tutela de cognição sumária, de cognição superficial. A gente precisa comprovar o Perfeito. perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então, o famoso periculum in mora, o perigo da demora. Então, é a demonstração que a demora na prestação judicial pode causar um prejuízo grave ou tornar inútil a sentença final. E tem mais um que todo mundo esquece, né? Tem um que geralmente o pessoal passa batido, que é a reversibilidade, aquele requisito negativo. Ou seja, a tutela antecipada ela não deve ser concedida se houver um perigo de reversibilidade fática daqueles efeitos da decisão. Ou seja, não é possível, depois de proferida essa tutela, não é possível de retornar ao estado anterior, caso uma decisão seja revogada. Então, se o juiz analisar que vai ter esse perigo, não vai conceder a tutela. A gente tem Só como exceção, né? Tem exceção de risco, né? Direitos indisponíveis aí, caso como risco de morte. Pô, vou conceder uma tutela de urgência para uma cirurgia. Como que eu vou reverter essa cirurgia depois? Vou abrir o paciente e tirar o marca-passo? Porque ele perdeu o processo? Não. Em caso aí, existe a jurisprudência, a pátria aí já se pacificou na permissão, né, da mitigação da irreversibilidade em favor da proteção de um bem maior, né? perfeito. Só para deixar também aqui, então, lembrar que a tutela antecipada, tutela de urgência, né, ela vai exigir então a probabilidade de direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já a tutela de evidência, ela só exige a probabilidade de direito. Então, esse resultado, que é o perigo in mora, né, o perigo de dano, risco ou o resultado útil do processo, não é exigido na tutela de evidência. Perfeito. Perfeito. A gente tem ali, trazendo agora para as espécies de tutela de urgência, aquilo que a gente já falou, a antecipada, que vai ser satisfativa, e a cautelar, que vai ser conservativa. Marquem, decorem, é um ponto muito sensível nas provas. Então, a satisfativa, bem jurídico tutelado, é a antecipação do direito pleiteado ali como na sentença final. Ela vai coincidir total ou parcialmente com o pedido final. Não esqueçam disso. E a conservativa não vai satisfazer o direito em si, mas vai servir para assegurar que o processo principal tem um resultado útil e eficaz. Arresto, sequestro, arrolamento de bens. Então, ela vai garantir que se possa satisfazer depois o processo. Perfeito. Outro ponto também da tutela de urgência que a gente tem que falar que é a fungibilidade.
A tutela cautelar, como a gente já falou, ela vai garantir o direito e a tutela antecipada ela satisfaz faticamente o direito, ou seja, garantir lá que no futuro a parte ela consiga ou receber o resultado que ela pretende. E acho que por uma frequente confusão entre os institutos, o legislador entendeu por bem trazer essa fungibilidade. Então está disposto no artigo 305, parágrafo único da lei. Ele fala, então, ou seja, se a parte ela pede uma tutela cautelar, mas o juiz entender que é uma tutela de natureza antecipada, ou vice-versa, né, ele vai poder receber e processar o pedido pela modalidade correta, independentemente do nome que a parte deu ao pedido. Perfeito. Acho que a gente tem também o momento e o procedimento. Não vamos falar necessariamente do procedimento, mas do momento aqui. Mas a gente tem a cautelar antecedente, a tutela de urgência antecedente, a incidental e a chamada liminar, como a gente trouxe ali em cima. Então, antecedente, formulação antes do pedido principal, ela é bem específica, a gente vai tratar no momento específico. A incidental é requerida durante o curso do processo, então pode ser requerido na petição inicial, na contestação, na réplica, em qualquer petição, nas ações finais, nos memoriais, no recurso de apelação, no recurso especial, no recurso extraordinário. Então, é uma tutela incidental, ela pode ser requerida aí a qualquer momento, seja ela cautelar ou de urgência. E a gente tem a liminar. A liminar, ela, em regra, vai ser requerida na petição inicial e pode ser concedida inaudita altera pars. É a ideia do antes da citação do réu, sem ouvir a outra parte. Então, só que isso vai demandar a comprovação de uma urgência tão grande que a espera pela citação e manifestação da outra parte pode causar o perecimento do direito. Então, ela acaba aí tendo um agravante de urgência muito forte, né? Perfeito, perfeito. E também, acho que outro ponto importante de falar da tutela de urgência é a estabilização da tutela. Quando ocorre essa estabilização, está lá no artigo 304. A gente vai tentar aprofundar mais para frente, mas só para vocês entenderem o que é essa estabilização. Ela aplica-se exclusivamente à tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Então, só na cautelar, então ela não vai, e na antecipada requerida em caráter incidental, ela também não vai ocorrer. Uhum. Então, ela vai ocorrer após a concessão da tutela, dessa tutela requerida, né, antecipada, requerida em caráter antecedente, e que o réu não opuser o recurso cabível, que aí pode ser o agravo de instrumento, né, geralmente o agravo de instrumento nesse caso. Então, se ele não interpuser esse recurso, então aí nós temos esse efeito da estabilização da tutela. Se estabilizada, esse processo ele vai ser extinto, só que o que acontece? É um requisito, né, uma característica dessa estabilização que essa decisão não faz coisa julgada material. Só que seus efeitos eles permanecem até que seja ingressada com uma ação específica para revisão dessa decisão, que pode ser proposta até no prazo de 2 anos. Exato. Acho que dois pontos interessantes aqui. Prova objetiva. A lei é clara e fala em recurso cabível. Então, a estabilização ela vai ocorrer se não houver interposição do recurso cabível. Só que já houve abrandamento dessa interpretação pelos tribunais em regra, Perfeito. onde a defesa, a manifestação contrária, em forma de defesa, seja dado o nome de contestação, defesa em tutela antecedente, qualquer nome que seja dado, é considerado uma oposição válida para não ocorrer a estabilização da decisão. Até para Perfeito. não trazer um risco, né, pro. Salvo engano, tem uma divergência no STF, a segunda e a terceira turma, salvo engano. Que na segunda turma ela ela faz uma interpretação gramatical, ela Legalista, fala que é né? recurso, né? Recurso, então recurso é recurso. E acho que a terceira turma ela fala que qualquer meio de impugnação ele vai poder impugnar a estabilização da tutela. Salvo engano, acho que a quarta turma também decidiu nesse sentido, mas ainda tem essa divergência então no STJ. No próprio STJ, né? Então, tomar cuidado com isso, prova objetiva. Letra de lei, apesar de ser uma pergunta muito fácil de ser impugnada, justamente por causa dessa divergência que está existindo hoje, não existe uma pacificação. A doutrina que eu tenho acompanhado, os doutrinadores, eles têm pendido para a ideia de ser qualquer tipo de impugnação. O STJ também tende a ir para esse caminho, mas ainda não está decidido, não está pacificado. Então, cuidado. Numa prova objetiva, numa prova ali subjetiva, que você possa discorrer sobre a questão, fica mais tranquilo, que daí a gente consegue realmente trazer à baila toda essa discussão, mas não esquecer, né?
Mas agora, né, para a prova, para a primeira fase, se tiver recurso, põe recurso, porque está aqui na lei. A Letra tutela de lei. antecipada, concedida nos termos do artigo 303, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Recurso. Então, letra de lei. Agora, para uma fase, para uma segunda fase, se vier, daí a gente coloca tudo isso, né? Que tem essas divergências entre a STJ, que esse recurso ele pode ser entendido como qualquer decisão Qualquer meio de impugnação, né? qualquer Uma meio de impugnação, contestação. perfeito, ou qualquer outro meio que vá contestar essa tutela. Perfeito. Então tome cuidado com isso. Acho que pra gente Daí fechar, acho a que gente tem a questão da responsabilidade, né? Responsabilidade objetiva. Então a parte que se beneficiar da tutela de urgência, da concessão daquela tutela, vai responder objetivamente pelos prejuízos causados à parte adversa, independentemente de culpa. Então, tomar cuidado se a sentença final lhe for desfavorável, se a medida cessar por sua desídia, não aditar inicial no prazo, ou abandonar o processo porque conseguiu a tutela de urgência, ou ali deixar ocorrer a prescrição ou a decadência do direito. Tomar cuidado que qualquer prejuízo que você causar a outra parte por uma tutela concedida e aproveitada pode ser cobrado no futuro. perfeito. Aqui a gente tem um ponto de prova que eu acho que é importante também de falar, que é se for obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, se não for fornecidos os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 dias, também pode ter essa responsabilização objetiva da parte. Perfeito, perfeito. E a gente também tem a possibilidade de caução, né? A obrigatoriedade de caução. E aqui é meio loucura, né? Porque a regra é a caução. Apesar de não ser tão vista com tanta frequência nos processos judiciais aí, Brasil afora, nos processos que trabalhei, que consegui a tutela de urgência, é muito difícil o juiz exigir caução. Mas a regra é que o juiz exige, ele pode, né? Vai poder exigir que a parte preste uma caução real fidejussória para ressarcir eventuais danos que a outra parte possa sofrer com a medida. Então, tá, eu te concedo a tutela, tá aqui uma caução clássica é o depósito de 3 aluguéis para despejo liminar, em caso de não pagamento. Perfeito, Acho que previsto aí perfeito. legalmente, né? Então, mas é possível. Tenho um contrato de mútuo e eu tô exigindo e eu preciso do bem que eu emprestei devolvido. Deposita aqui a caução para garantir que a outra parte seja ressarcida em caso de eventual problema aí com o seu processo. Perfeito. Lembrar que daí que ele fala que vai ser no caso de tutela de urgência, essa caução, então, ou seja, ela pode ser aquela tutela antecipada ou cautelar. E outro ponto acho que é importante a gente falar aqui, que a caução ela pode ser real ou fidejussória. O que quer dizer real? Que é que eu vou garantir com um bem, Exato. e a fidejussória quer dizer que um terceiro ele vai assumir essa responsabilidade de pagar se o caso do devedor principal ele não fizer. Então tem essas Perfeito. duas possibilidades de caução. Perfeito. Então, acho que dessa parte inicial, né, a gente tem que pensar nisso daqui e o que mais então pode cair na sua prova, probabilidade de direito e esse período de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então, isso daqui você tem que levar para sua prova. E agora acho que a gente vai entrar num tema aqui que Que tem é o muitas mais questões, muitas divertido, né? pegadinhas que causam, acho que mais dúvida na parte da tutela, que é a tutela antecipada antecedente e a sua estabilização. Perfeito. Então, quando a banca quer subir o nível ali, quer deixar um pouquinho mais hardcore o negócio, ela usa a tutela antecedente, não adianta. A possibilidade, a necessidade de ajuizamento ali com pedido urgente, complementa depois, se pode haver a discussão ali de estabilização ou não da decisão. Então são pontos que eles tendem a pegar bastante, né? Perfeito. Lembrando então aqui que, como é antecedente, aqueles casos em que essa urgência ela é contemporânea à propositura da ação. Ela vem antes da propositura da ação. Então, nesse procedimento, conforme a gente já falou, a petição inicial ela pode limitar-se então ao requerimento da tutela. Então, essa petição, esse pedido inicial, né, é esse requerimento da tutela com indicação do pedido final. Então, eu tenho que indicar aquilo que eu quero lá no final. Eu vou fazer uma exposição da lide e aquele direito que se busca realizar, e do perigo do dano ou risco ao resultado do processo. Então, esses são os requisitos para a tutela antecipada antecedente. Eu acho que para clarear um pouquinho, acho que exemplificar é sempre bem-vindo.
Uma pessoa tem um plano de saúde e precisa fazer uma cirurgia urgente nos próximos dias. O médico dá um laudo dizendo que, se não operar rápido, há risco de agravamento sério, há risco de morte. Existe um risco à integridade física, à vida ou à saúde daquele indivíduo. E o plano nega. O plano sempre nega, né? E como a urgência é agora, é Vai lá. imediata, o advogado ele vai entrar com uma tutela antecipada em caráter antecedente, pedindo de imediato uma liminar para o juiz obrigar o plano a autorizar e custear a cirurgia em 24, 48 horas, sob pena de multa. Aqui o prazo vai muito em decorrência da urgência, inclusive. E, nessa primeira petição, ele pode não detalhar toda a ação, como faria numa inicial completa. Ele apresenta ali o essencial para eliminar o problema, o direito, os documentos e o perigo, e já indica qual será o pedido final. Por exemplo, no final do processo, confirmar a obrigação de custear o procedimento e condenar o plano a reembolso de indenizações, dano moral, dano material, dano estético, qualquer problema, se couber, se houver. Então você só indica, né? Perfeito, perfeito. Um ponto que cabe que a gente falar, que no artigo 303, que fala da tutela antecipada antecedente, ele fala que nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar. Ele fala o termo de petição inicial, mas esse termo de petição inicial, conforme a gente já falou, é um requerimento inicial. Então, mas se for para uma prova, leva como petição inicial e ele vai ter que ter todos os requisitos que você acabou de dizer e nem tem como complementar mais do que isso. Exato. E depois ali, concedida a liminar e efetivamente cumprida, o autor ali, o requerente, ele vai complementar a petição inicial. E aqui a gente trata de novo de petição inicial, daí trazendo toda a fundamentação e os pedidos finais, seguindo ali o rito próprio de cada uma das tutelas. Porque a de urgência e a cautelar, elas têm ali requisitos próprios. Toma cuidado com isso também, tá? Perfeito. Então, resumindo tudo que você falou em uma frase, é o tipo de ação. Primeiro você vai lá, salva o paciente, e depois a gente vai discutir o resto com calma. Perfeito. É isso que é o ponto da tutela antecipada antecedente. Então, para provas e também ali numa segunda fase, os principais aspectos do Instituto, a gente vai tentar trazer para vocês os principais aspectos do Instituto e também da estabilização. Então, primeiro, o requisito da petição, e além dos requisitos da urgência, então ele vai ter que indicar o valor, isso tem que ter, O valor da causa obrigatória. considerando aquele pedido de tutela final. Então, tudo aquilo Exato. que nem você falou, um dano moral, um Dano dano material, estético, dano um estético, dano o que vier, né? material, né, que vier. E eu vou ter que manifestar expressamente nesse pedido, nessa peça inicial, que pretende valer-se do benefício do procedimento da tutela antecipada antecedente. Então tem que colocar isso daí por causa de uma questão de boa-fé processual. Exato. Exato. A gente tem também o aditamento após a concessão. Então, concedida a tutela, o autor ali, o requerente, ele deve editar a petição inicial em 15 dias, ou prazo maior fixado pelo juiz, a depender da complexidade da causa, complementando a argumentação e juntando novos documentos, sem incidência de novas custas. Então, as custas vão ser pagas no momento da primeira interposição, da primeira. É um processo só, né? A gente tem aí o processo sincrético, né? Ele segue até o final. Então, salvo se houver necessidade de complementação das custas pelo aumento do valor da causa, o que é discutível nesse caso. Perfeito. E lembrar que se não for realizado esse aditamento, né, no prazo de 15 dias, o processo ele é extinto sem resolução do mérito. E aí você corre o risco de ser responsabilizado se cumpriu aquela tutela eventualmente concedida, né? Porque você perde a decisão que deu essa tutela. Extinta o Perfeito. procedimento, a decisão acabou, né? A decisão Perfeito, perdeu né? totalmente sua validade, né? Sim. E se o juiz ele não entender que os elementos ali não estão preenchidos? E o que acontece? Então, daí, nesse caso, nesse indeferimento, ele vai determinar a emenda da sua petição no prazo de 5 dias. Você vai ter que fazer sob pena, então, de indeferimento e extinção também do processo. Lembrando que essa decisão que vai indeferir a tutela, ela é impugnável por agravo de instrumento. Perfeito. A gente tem também outro ponto, além do procedimento em si, de bastante discussão, é a estabilização, né? Da decisão. Existem só duas decisões interlocutórias que podem se tornar estáveis no processo civil hoje, que é a decisão aqui que a gente está tratando da tutela
concedida em caráter antecedente ou a decisão saneadora, que é hoje a decisão mais importante do processo, no meu sentir. Perfeito. Então, e a estabilização nada mais é do que um fenômeno exclusivo dessas duas decisões, então da tutela antecipada antecedente e da decisão saneadora, não vai se aplicar às tutelas cautelares ou de evidência. Então, tomar cuidado com isso, porque ela é exclusiva, quando a gente está tratando de tutela, desse procedimento, né? Ela exige esse procedimento. Perfeito. Qual que é a condição, então, para ter estabilização? A condição para ter estabilização é a parte não recorrer. Não interpuseram o recurso, o respectivo recurso. Lembra que tem essa divergência lá, que o que é recurso, se é o recurso propriamente dito, um agravo do instrumento, ou se uma contestação, se qualquer peça é válida para contestar essa estabilização. Se for letra da lei, recurso. Se for para uma prova objetiva, você pode responder dessa forma, que tem essa divergência de entendimento. Acho legal até a gente complementar a possibilidade do recurso de um assistente simples. A gente tem a figura do assistente, né? Do terceiro, Sim, e havendo assistência simples e havendo interposição de recurso por esse assistente, a doutrina e os enunciados aí de jornadas de processo civil indicam que a interposição desse recurso também tem o condão de impedir a estabilização da tutela concedida, exceto se o réu, a pessoa ali efetivamente prejudicada, entre aspas, com essa concessão, se manifestar expressamente em sentido contrário, falando que vai cumprir. perfeito. Perfeito. E também acho que vale ressaltar que esse fenômeno da estabilização ele é exclusivo da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Como você já bem disse, ela não vai se aplicar à tutela cautelar ou tutela de evidência. Então, isso daqui tem que ficar na sua mente. Esse efeito de estabilização é só na tutela antecipada antecedente, só. E vai depender também da manifestação expressa do autor solicitando esse benefício procedimental. Tem que Exato. ter. Então, tem que ter um requisito da peça. Então, também, se cair uma peça lá, você fazendo uma tutela antecipada antecedente, você vai ter que requisitar esse benefício. Perfeito, de forma expressa, né? E tomar Forma cuidado expressa. também com a revisão. Vamos lá, a gente teve a concessão dessa tutela, o réu não interpôs recurso, não apresentou contestação, foi intimado, devidamente citado, se manteve silente. Houve estabilização e esse processo foi arquivado, esse processo acabou. Toma cuidado, a revisão dessa tutela estabilizada, que pode ocorrer dentro do prazo de 2 anos, que daí necessariamente vai ser obrigatório a apresentação de uma nova ação. Então, a parte que quiser ali reformar, invalidar, rever essa tutela, vai ter que necessariamente ajuizar uma nova ação dentro desse prazo de 2 anos, contados da ciência da decisão que extinguiu o processo, que acabou ali essa questão. E essa ação vai ser proposta no mesmo juízo que a concedeu, em razão da Perfeito. prevenção. Prevenção. Perfeito. Perfeito. Então, esse prazo de 2 anos tem que tomar cuidado. E eu acho que a gente pode trazer algumas regras específicas também. Como, por Perfeito. exemplo, no caso da Fazenda Pública. Admite-se a estabilização contra o poder público, sim, a gente admite, só que exceto em condenações de pagamento de quantia certa. Por quê? Porque a gente tem a lógica dos precatórios. E aí, da requisição do pequeno valor, precatórios, então, geralmente, os valores acima ali de um limite vão para precatório. Então, eu não poderia cobrar sem seguir essa regra. Por isso que, nesses casos, não admite a estabilização. E também uma divergência doutrinária sobre a necessidade da remessa necessária para que ocorra a estabilização. Então, nos casos de remessa necessária, vai ocorrer ou não a estabilização? Então, há entendimento que não, e alguns sim, porque não é recurso cabível para o caso. Exato, até porque a gente tá falando de um agravo, né? Remessa necessária seria para substitutivo de uma Já, apelação, né? perfeito. Então, apesar de ter estabilização, a gente não tá falando de coisa julgada. É uma matéria bastante complexa, né? Então, mesmo que se o poder público não agravar de instrumento da decisão, haveria necessidade de uma remessa necessária? Complexo. Bastante Complexo. complexo. É um bom tema para uma segunda fase. É um bom tempo para um TCC, para um Também, artigo. né? É um bom tema para muita coisa. Porque, meu Deus do céu, acaba gerando bastante discussão mesmo, né? Sim. E você já passou, né, rapidamente do assistente simples, né, que o recurso que quando for interposto pelo assistente simples, ele impede também a estabilização, salvo se o réu ele se manifestar expressamente o contrário.
Mata o pau, afé né? processual. E na casa da ação rescisória também não ocorre estabilização quando a tutela antecipada, antecedente, ela é deferida no âmbito de uma ação rescisória. Então, se ela é deferida no âmbito da ação rescisória também, não é compatível com o Instituto da Estabilização. Exato. Acredito que aqui a tutela antecipada antecedente ela acaba trazendo para si uma caráter e uma pecha de tutela comum, né? De uma tutela Sim, antecipada comum, porque é uma ação própria que tem um requisito e um procedimento próprio, é muito complexa para que seja resolvida aí em caráter antecedente, né? A gente tá ali discutindo uma coisa julgada, discutindo uma decisão judicial que já transitou em julgado por algum vício ou erro, então acredito que realmente não seria o caso aí de estabilização em uma decisão sumária num processo de tamanha dificuldade e complexidade, né? perfeito. Perfeito. Eu acho que, excelentíssimos, eu acho que por hoje é só. A gente conseguiu aí bater no tempo, fazia tempo que não conseguíamos tal proeza. Então, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. A tutela é um tema muito legal. Tem bastante nuances, tem, lógico, né? Você vai ler ali tutela de evidência, você vai ver a tutela cautelar, mas eu acho que os pontos principais para sua prova estão aqui. Então, a gente espera que vocês tenham entendido e que vocês ganhem pontos necessários aí na sua prova com essa aula de hoje. Com essa Perfeito. aula, não, né? Com esse podcast, até com esse bate-papo de Com esse hoje. bate-papo de hoje. Perfeito. Então, não esqueçam, vocês não precisam do livro inteiro quando a gente trata tutela. Lembra do esqueleto e das consequências processuais. Aqui vocês matam todas as questões envolvendo tutela de urgência, tutela cautelar, tutela antecedente. Lembra do esqueleto das consequências processuais? São poucos artigos. É um instituto muito bem trabalhado dentro do Código de Processo Civil Brasileiro. Eu gosto bastante. Acho que houve uma evolução muito clara desde a Sim. criação da tutela lá no finalzinho dos anos 80, comecinho dos anos 90, O até onde a legislador gente foi chegou muito hoje. feliz nessas alterações. Foi muito assertivo, né? Ele aprimorou bem o instituto que já estava caminhando muito bem, então facilita bastante a nossa vida, enquanto profissionais do direito, enquanto estudiosos aí das questões. Espero que tenham gostado do nosso episódio. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, nos seguir lá no Instagram, acompanhar o nosso podcast também pelo Spotify. A gente tem colocado lá para facilitar o acompanhamento por vocês. Curtam, compartilhem, não esqueçam. Mais de 60% das pessoas que têm assistido não são inscritos no nosso canal. Então deem uma força aqui pra gente continuar aí trazendo. A gente tem o objetivo de matar o AB e assim que matar, partir para alguns episódios aí voltados para questões afetas ao direito de forma mais contemporânea, algumas discussões aí sobre a reforma tributária, planejamentos, reforma administrativa, coisas que estão aí em voga, que estão sendo discutidas agora, e também para apoio para vocês para concursos. Então, deixem dicas, nos falem o que vocês querem, o que vocês acham que é interessante, que a gente pode estudar e trazer aqui para vocês. Ficamos à disposição e eu quero agradecer muito o tempo e a disponibilidade de todos para mais esse episódio. Da minha parte, nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado a todos pelo tempo e pela disposição em nos ouvir. E até o próximo episódio.